Sejam bem-vindos ao podcast Talentos e Negócios. Hoje nós vamos receber mais uma vez os representantes da Costa Cidadania Italiana, uma empresa especialista em realizar o tão sonhado sonho do reconhecimento da cidadania italiana. E hoje nós vamos focar nas mudanças que passaram a valer em 2025 e como essas mudanças impactam o processo de reconhecimento de cidadania. Para isso, nós vamos contar também com a presença de um advogado que irá tirar todas as nossas dúvidas e também alertar quanto ao risco de informações inverídicas. Prepare-se para o bate-papo repleto de informações. E agora sim, eu vou conversar com os convidados de hoje, que estão falando diretamente de Vico Pisano, na Itália. Fabrício, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer falar com você. Dr. Patrick também, um prazer falar com você. Muito obrigado, prazer é todo nosso e boa noite para vocês aqui da Itália, né? Isso, aqui agora são 14h48 da tarde e aí já é noite. Já é noite, 18h48. Muito bem. Fabrício, hoje a gente vai focar nessas mudanças que impactaram os custos para o reconhecimento da cidadania italiana. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse para a gente, a princípio, como que a Costa Cidadania Italiana se diferencia das outras assessorias no mercado. Então, assim, nós diferenciamos por quê? Porque nós temos uma sede legal na Itália. Nós não somos como as outras assessorias que têm sede no Brasil. Então, nós vivemos a Itália, nós estamos aqui, nós sabemos realmente como é que funciona o processo aqui, estamos sempre perto dos nossos advogados e temos total confiança neles e sabemos como pegar a orientação deles a respeito do melhor processo judicial nos tribunais italianos. E vocês trabalham hoje com assessoria tanto via administrativa quanto judicial, não é isso? Isso. Essas mudanças elas impactarão tanto a via administrativa como a judicial. Então seria uma taxa de 600 euros que o governo italiano estará cobrando agora para fazer os processos, tanto judiciais como administrativos. Isso, eu já ia te perguntar. O governo italiano então decidiu alterar a forma da cobrança unificada, que passa agora a ser essa cobrança que você está explicando aqui para a gente. Esses custos atuais, tanto para o processo judicial de cidadania italiana quanto para o administrativo, ele se diferencia de como ele era cobrado no passado, né? Explica para a gente aí o que mudou no pagamento dessa contribuição em relação ao que se pagava até o ano passado. O que mudou realmente foi o caso que antes, a via administrativa na Itália não se pagava uma taxa diretamente aos comunes, que seriam os cartórios italianos. E a via judicial e a via consular, assim, se pagava uma pequena taxa. O consulado se cobrava 300 euros e passou para 600. A via judicial na Itália era assim, um processo onde colocava 10 pessoas da mesma família, só se pagava uma taxa de 548 euros, mais 27 das taxas de bolo. Hoje, o que aconteceu? Com essa alta demanda de pedido de cidadanias e a mudança nos tribunais que foram regionalizados os tribunais, um processo custava 548, como eu falei anteriormente. Agora é 600 euros por requerente. Se tiver 10 requerentes, será cobrado uma taxa de 6.000 euros de cada requerente ao processo de reconhecimento da cidadania. Fabrício, o que motivou essa mudança? O que motivou essa mudança foi o aumento do grande número de demandas. Então, a maioria dos tribunais ficaram abarrotados, né, com os processos judiciais. É o caso do Vêneto, né, a região de Veneza, onde saiu a maioria dos imigrantes italianos, onde está tendo 20.000 pedidos de processo de cidadania. Então, não tem mais funcionários, entendeu? Não tem condições de estar atendendo todo mundo. E essas taxas serão feitas para quê? Para melhorar o trabalho desses processos dentro dos tribunais, dentro dos comunes aqui nas vias administrativas e dentro dos consulados, que tem uma demora muito grande no Brasil também, que chega a ser de 10 anos para um pedido de reconhecimento. Entendi, Fabrício. Então, tanto por via administrativa quanto judicial, a taxa agora é essa, de 600 euros. É essa. Por requerente. Por requerente. Não, a via administrativa vai ter um diferencial porque elas vão ser cobradas por comunes, que seriam prefeitura. Cada comune vai cobrar até 600 euros, mas os tribunais são 600 de certo, e os consulados brasileiros, né, serão 600. Tem comune que pode cobrar 300 e que também pode cobrar 600. Entendi. Fabrício, como que essa mudança, que encareceu bastante o custo,
né, de recursos em relação a esses tributos, e como que isso impacta aos requerentes hoje que buscam a cidadania italiana? Não, isso vai impactar praticamente na parte econômica, né? De muitos brasileiros que faziam essa prática, na parte financeira, entendeu? Que não tinha. Quem não tem mais condição de fazer um processo, entendeu? Pelo alto valor do processo agora, vai aumentar bastante. Tinha processo que era 10 pessoas, né? Que pagavam 548 euros. Então, de 10 pessoas o requerente. Agora vai aumentar para 6 mil. O aumento é muito grande. É um aumento significativo. Então o impacto é praticamente no financeiro, no bolso daquele cidadão ítalo-brasileiro que quer querer a sua cidadania italiana. Ou seja, agora o brasileiro que é descendente italiano, ele precisa se preparar financeiramente para entrada nesse processo. Isso, não só os brasileiros, como os americanos, como os argentinos, venezuelanos, qualquer um. Isso vale para todos, né? Vale para todos. E a minha dúvida também em relação aos menores, aos filhos menores de idade, no processo judicial, eles também têm que pagar esse valor de 600 euros? Tem. Então, os menores, eles também entram no processo e pagarão também os valores. No caso da via administrativa na Itália, não, os menores não serão inclusos. Entendeu? Mas na parte judicial, o judicial sim, que é pelos tribunais italianos. Ok. Vamos tentar agora, com a ajuda do Dr. Patrick, que está conosco aqui hoje, desmistificar algumas informações que circulam por aí e que podem confundir aqueles que estão em busca do reconhecimento da cidadania. Dr. Patrick, a minha pergunta agora vai diretamente para o senhor. Existe algum risco dessa nova taxa de 600 euros, ela ser revogada ou declarada incostitucional? No, io penso che sia veramente difficile perché la strada per poterla dichiarare incostituzionale è anzitutto un referendum abrogativo, però questo referendum non è possibile per le leggi di bilancio. Questo contributo è stato introdotto con una legge di bilancio e quindi non può essere abrogato con un referendum. L'alternativa è che sia dichiarata incostituzionale da un giudice, ma anche questa è una probabilità veramente, veramente bassa. Un'ulteriore ipotesi è che sia approvata una legge successiva che vada a modificare l'importo del contributo unificato, ma in realtà penso che non ci sia interesse politico per poter diminuire la tassa, perché fa entrare tanti soldi nelle casse dello Stato italiano. Então, ele falou que algumas pessoas afirmam que a nova contribuição unificada será declarada inconstitucional, mas isso pode ser revertido em breve, mas isso é um mito, isso não vai acontecer, as chances de acontecer são zero. A legislação foi introduzida por meio de uma lei orçamentária, né, e que não pode ser mudada e nem revogada por referendo. Além disso, mesmo que haja questionamento judicial, as chances de sucesso são pequenas, pois o pagamento da taxa não afeta diretamente a decisão sobre o reconhecimento da cidadania, mas sim da arrecadação do governo. Entendi. Então, as pessoas, as empresas que podem estar usando esses argumentos para captar novos clientes, dizendo que o requerente ele pode vir a ter essas taxas devolvidas daqui a um tempo, isso é mito. Isso é bom a gente alertar em relação a esse tipo di informação? È un mito. Sì, è un falso mito, perché se anche fosse approvata una nuova legge che per ipotesi andasse a diminuire l'importo del contributo unificato, in realtà non verrebbe restituito mai il maggiore importo versato a titolo di contributo unificato, perché le leggi italiane sono irretroattive, salvo eccezioni, quindi non dispongono che per l'avvenire, per il futuro, non per il passato. Quindi non verrebbe restituita la differenza. Então não há a probabilidade, digamos assim, de que essa taxa seja devolvida, restituída, e nem de que essa lei seja modificada, não é isso? Isso mesmo, isso que ele falou, porque mesmo se houver lá que é difícil acontecer, a lei não é retroativa, ela não volta atrás, ela vai dali para frente, entendeu? Então não tem como, então tem empresas enganando os consumidores no Brasil e fazendo, e tem muitas empresas que elas são brasileiras, elas trabalham de que maneira? Cidadania italiana não é um produto, você não faz oferta, não existe o backfire de cidadania,
entendeu? São trabalhos feitos judicialmente com um advogado aqui da Itália. Então, geralmente, como no Brasil, as ordens dos advogados também existe uma tabela também com eles, entendeu? Dos valores advocatícios. Então, são falsos mitos, né? Como o doutor Patrick falou anteriormente. Sim, sim. Vamos entender, então, um pouquinho mais desse contexto dessa mudança, Fabrício. Você falou comigo que essa mudança ela se deu por conta da alta demanda. Esse é um fato realmente que está acontecendo aí? Está tendo essa alta demanda pela busca do reconhecimento, não só de brasileiros, né, mas de outras nacionalidades também? Então, essa demanda aumentou bastante aqui na Itália, como em outros países do mundo, como nos Estados Unidos, que a gente tem também requerentes americanos, argentinos, né, venezuelanos e até os americanos, como eu falei. Como isso chamou a atenção? O vice-ministro italiano, que é o ministro das Relações Italianas, que é o Antonio Tajani, como fala em Itália, no Brasil fala Tajani, ele esteve no Brasil. Sim. Então, ele viu, geralmente, essas empresas e esses abusos dessas vendas, desses processos judiciais, entendeu? E junto com os tribunais de Veneza, que não estavam suportando mais o grande volume, então resolveram o quê? Colocar na lei orçamentária essa taxa para estar melhorando o atendimento junto ao grande número de processos, porque é o caso do Vêneto, que é a região de Veneza, o Tribunal de Veneza, em cada 3 processos em Veneza, processos judiciais, 2 são para a cidadania italiana. Entendi. Então, para um país é muito grande, para um tribunal tendo que analisar mais de 70% ou 70% ali, sendo só de requerimento de cidadania italiana. Sim. E pela experiência que vocês têm, Fabrício, vocês, tirando o lado negativo, que é o impacto econômico em relação aos custos para esse reconhecimento a partir de agora, mas o que essa mudança pode trazer de bom, né, para esse processo? Vai trazer mais agilidade para os processos de reconhecimento de cidadania italiana? Não, esperamos sim que traga mais agilidade, né? Tanto aqui pelos tribunais, como pelos comunes, que seriam as prefeituras aqui da Itália, e tanto pelos consulados. Então, gerando essa taxa, poderá melhorar os trabalhos, contratar mais funcionários, mais juízes para estar analisando os processos. Então, isso eu acho que dessa parte seria uma melhoria para todos. Doutor Patrick, essa cobrança por cada requerente, ela è legal e giustificata? No, in realtà non è costituzionale, non è legale, perché di fatto ci sono processi simili come le cause di lavoro, in cui anche in caso di più richiedenti l'importo del contributo unificato è 1. Quindi di fatto è incostituzionale perché viola il principio di eguaglianza. Perché si tratta un caso simile in maniera diversa, quindi non è costituzionale, però è un'occasione per lo Stato italiano di diminuire il carico dei tribunali, il carico di lavoro dei tribunali e di incassare tanti soldi in termini di contributi. Ele falou, no caso dele, como ele é um profissional, ele disse que, no caso de inconstitucional, pode ser que seja constitucional, por quê? Não é igual aos outros processos, porque se tem um grupo de trabalhadores que quer processar uma empresa aqui da Itália, o grupo inteiro vai pagar uma taxa só, mas só que para a cidadania agora é separado para cada um que está naquele processo. Entendi. Mas só que essa lei não vai ser revogada, não, com essa, não. Só que eles não vão tirar esse contributo. Mas se for ver dentro do ser inconstitucional, não acho que ela ser revogada. Isso. Né? Isso. Porque não está sendo igual com os outros processos também. Com os outros processos, se um grupo de trabalhadores processa uma empresa, o trabalhador, um só, eles pagam para todos, né? Como deu o exemplo também. Muito bom. Vamos falar agora a respeito dos impactos. Essas mudanças, elas podem impactar o volume de processos e o planejamento financeiro dos requerentes? Pode, né? Porque vai depender muito da pessoa, do financeiro de cada um do Brasil, né? Da questão, como é que fala em português? Do planejamento orçamentário? Do planejamento orçamentário e tudo, de cada um requerente. Mas eu acho que não vai diminuir, eu acho que também as pessoas não vão deixar de ser reconhecidas, entendeu? Entendi. Italiana por causa desses 600 euros que serão cobrados. Sim.
Fabrício, existe alguma alternativa para quem não pode arcar com os custos mais altos do processo judicial? Existe alguma forma de não precisar pagar esses 600 euros? Isso tem que perguntar ao Patrick, capito? Sì, capito. Sì, allora c'è la possibilità di comunque iniziare il processo anche senza pagare 600 euro, pagando invece i 43 euro, quindi viene comunque registrato nei tribunali il procedimento, inizia e arriva fino alla sentenza, però lo Stato italiano emette una cosiddetta cartella di pagamento, che è un'intimazione di pagamento, quindi chiederà la differenza tra i 600 euro e i 43 euro e in più chiederà anche gli interessi e le sanzioni, quindi l'importo diventerà molto più alto probabilmente. Ele disse que tem um sistema que o pessoal está usando também que não é legal, que a gente não pode estar fazendo isso, que seria o quê? Muitos advogados poderiam estar entrando com processo sem pagar a taxa, pagar os 48 e o processo caminha. Só que lá na frente o governo italiano vai gerar a Receita Federal e vai estar cobrando. E uma vez que você já ser cidadão italiano, vai ter esse débito para sempre com o governo italiano. Não, então não tem escapatória e a gente não, como é que fala, não recomendo trabalhar dessa maneira. Não é nada vantajoso essa. Não é nada vantajoso, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso e empresas que te oferecem esse tipo de trabalho também, de alternativa, isso. E, Fabrício, a mudança nessas taxas tornou o processo administrativo mais atrativo do que o judicial ou não alterou em nada? É assim, Fernanda, o que acontece? O atrativo da via judicial eram os valores. Então, os valores por via judicial eram bem menores que os valores por via administrativo. Então, geralmente, quando a pessoa vai ser 2 ou 3 requerentes, pode ser que elas venham a escolher a fazer o valor administrativo do que o judicial. Entendi. Porque o que chamava a atenção do judicial era o preço, eram os valores. Isso, era uma taxa só independente do número de requerentes, o judicial. Independente do número de requerentes. Então, muita gente pode também optar pela via administrativa, vindo na Itália e fazer o processo aqui. Apesar que é um processo mais rápido, a duração mais rápida, o judicial é para aquele que não tem tempo e não quer vir para a Itália e tem a paciência de poder esperar por 2 anos esse processo no Brasil. Muito bom. Fabrício, você já está no mercado há 10 anos, a Costa Cidadania Italiana já está no mercado há 10 anos. Não, isso há 10 anos, desde 2015. Isso, ou seja, já é uma empresa idônea, uma empresa que tem resultados comprovados, clientes satisfeitos. E eu queria que você falasse agora, desse uma orientação para quem está acompanhando o nosso podcast, como que as pessoas podem identificar assessorias ou serviços que prometem resultados rápidos, mas que não são confiáveis? Primeiramente, né? Então essa promoção, essa oferta muito grande que eles fazem na internet, entendeu? De oferta, tem empresa que fazem sorteio até passeio de cruzeiro. Então, às vezes, tem alguma coisa que não vai ali, entendeu? Então, precisa você conhecer o advogado, quem é também o seu advogado que vai fazer esse processo na Itália. Somos uma empresa que com sede na Itália e temos os braços no Brasil também. Então, estamos na Itália, eu vivo a Itália, estou por perto desses processos aqui. Então, a empresa que está lá no Brasil não vive a realidade aqui. Ela simplesmente vende um produto, entendeu? Sim. E vende aquele produto, não se sabe de nada, quem está do outro lado, como é que está esse processo, o que acontece realmente ali diretamente com os órgãos públicos italianos. E o que deve ser analisado antes de contratar uma assessoria jurídica para o processo de reconhecimento de cidadania italiana? A jurídica é conhecer esse advogado, quem que é o advogado, pergunte sempre quem que é o advogado que vai fazer esse processo. Então, eu peço aos clientes, é bom saber também, do outro lado, você precisa ter um profissional, um bom profissional do outro lado pela via judicial. Como também no Brasil, para escolher um advogado em qualquer processo, temos que ter saber escolher também, entendeu? Porque quem vai saber? O Patrick pode falar também um pouco? Sì, ci vuole, ovviamente è opportuno avere un avvocato, un legale che abbia esperienza in questo tipo di materia, perché è una materia particolare. Ci sono un sacco di problematiche nascoste che possono venire fuori se un avvocato non è un avvocato che conosce la materia, c'è effettivamente il rischio poi di non ottenere il riconoscimento della cittadinanza. Também ele falou que é um advogado que tem que conhecer sobre a matéria da cidadania, que tem que conhecer sobre o processo. Porque se é um que não sabe direito sobre o processo,
negado, porque a via judicial é por sentença de juiz, ela não é 100% garantida. Então, não se pode vender, falar que tem 100% de garantia. Vai depender da decisão judicial. E com um bom advogado, ninguém terá problema com isso, entendeu? Sim. Doutor Patrick, há riscos jurídicos ao tentar o reconhecimento da cidadania italiana por atalhos ou por empresas não confiáveis? Quais seriam esses riscos? Sì, effettivamente ci sono dei rischi. Il rischio è che ovviamente se non c'è un'impresa dei legali dietro preparati, che effettivamente poi vengano spesi adesso poi a maggior ragione importi rilevanti anche in termini di contributo unificato, e che poi bisogna ripartire da capo, iniziare un processo, quindi senza ottenere la cittadinanza italiana e con l'allungarsi dei tempi. Então, você precisa ter uma empresa idônea, que trabalhe bem, que sabe analisar os documentos e também para saber se tem o direito, se não tem, porque tem tipos menores ali que às vezes pode barrar o reconhecimento. Então, isso é muito importante. Porque já teve um caso aqui que o juiz barrou toda a cidadania de uma lei de 1912, que seria a lei da grande naturalização. Entendeu? Então, o juiz entendeu que na época não sei se era da República, assim que teve a proclamação da República, todos os estrangeiros no Brasil foram automaticamente sendo brasileiros, né? Reconhecidos brasileiros. Só que esse juiz interpretou a lei, os advogados italianos fizeram um recurso na Suprema Corte italiana e venceram. Então voltaram a fazer essa cidadania novamente. Então precisa ter muita restrição sobre o assunto, restrição sobre os documentos também. Exatamente. Ou seja, o requerente, então, ele corre, sim, o risco de ter alguma penalidade, como não conseguir até mesmo a cidadania italiana. Tem. Porque o juiz ele pode entender que aquele cidadão está agindo de má fé em contratar uma empresa não oficial ou buscar um atalho que não está de acordo com as leis, seria isso? C'è anche un altro rischio, tra l'altro, che è quello, eventualmente, se non viene accolta il ricorso perché l'avvocato ha sbagliato, che i ricorrenti vengano condannati a pagare le spese legali e processuali al Ministero dell'Interno. Che sarebbe come... È una condanna alle spese, quindi il processo perché se si costituisce il Ministero dell'Interno e il ricorso era infondato, il giudice condanna i ricorrenti a pagare le spese legali nei confronti del Se tem um processo que não tem fundamento, o advogado apresenta um mau processo, ele pode ser negado, além de tudo, depois o requerente tem que pagar todas as taxas ainda dos tribunais e os custos que tem nos tribunais. I costi dell'avvocato del Ministero anche. E o custo do advogado do Ministério. Olha, então o risco é bem alto. E o prejuízo no bolso desse requerente também vai ser mais alto. Isso. Ainda. Então, a importância de escolher um bom profissional. Isso é importante. Escolha um bom profissional. Aqui, entendeu? Aqui nós temos o Patrick, que nos representa aqui dentro na Itália, com os processos judiciais. Então, nós fazemos o quê? Fazemos uma ligação entre o advogado e o brasileiro, o requerente da cidadania italiana. Isso é muito importante. E poi possiamo fare ricorsi in tutta Italia, in tutti i tribunali d'Italia. Non posso fare come studio legale ricorsi in tutta Italia. Então ele falou que os recursos podem ser feitos em todos os tribunais italianos. Entendi. E uma coisa importante, né, Fabrício, que além de estarmos falando de um advogado que irá acompanhar todo o processo, a gente está falando que é um advogado italiano, que entende das leis italianas. Isso. Vai resolver, de fato, o processo, vai cuidar do início ao fim daquele processo, sem correr o risco de se ter algum contratempo nesse meio do caminho. Né? Isso, porque na verdade está na mão do advogado italiano. O processo judicial está nas mãos deles. É um processo totalmente, como é que fala? Tem que ser bem aplicado, tem que ser bem planejado, tem que ser bem entregue nos tribunais. E eu faço mais a parte administrativa. Então, por isso, escolhemos um advogado competente para essa área. E poi, se posso, è importante avere anche per l'avvocato uno studio di consulenza preparato, perché per l'avvocato è importante avere una documentazione completa e corretta. Sim, ele falou que precisa ter uma empresa de consulência, de assessoria importante, porque essa empresa vai assessorá-lo a controlar a documentação, para ver se está tudo certo, se tem que fazer retificação, se não tem que retificar os documentos.
Ótimo, isso é muito importante. A questão da documentação é uma parte muito importante nesse processo, não é isso? Então, nesse caso, é muito importante o legame entre uma assessoria brasileira e uma advogada italiana. Excelente. Esse é o diferencial da Costa. O diferencial entre um brasileiro que conhece das leis brasileiras, né, do registro civil, e outro italiano que vai aplicar esse reconhecimento aqui na Itália. Exatamente, é o que eu falo, é uma empresa composta por brasileiros que cuidam da parte administrativa, juntamente com profissionais da área jurídica da Itália, que entende das leis da Itália, ou seja, é a junção perfeita para que tenha-se um processo ágil, um processo com êxito, da forma mais fácil, vamos dizer assim, da forma mais prática e tudo conforme as leis, não é isso? Bom, vamos falar um pouquinho agora, antes da gente fazer um balanço dessa conversa em torno dessas mudanças, Fabrício, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, né, da cidadania italiana, quais são as principais vantagens de ser cidadão italiano, além do acesso à União Europeia. Vamos falar um pouquinho dessas vantagens. As vantagens do processo além da União Europeia, porque você tem livre acesso a vários países, como eu te falei, acesso a estudo aqui na Europa, acesso a ter essa liberdade de se movimentar nesse mundo tão globalizado de hoje em dia. Anche lavorare, anche la possibilità di lavorare in qualsiasi paese europeo. Anche a possibilidade de trabalhar em qualquer país europeu. Tem outras possibilidades também que você pode. Sì, come cidadão italiano? Sì, come cittadino italiano c'è la possibilità di ovviamente spostarsi e lavorare in tutti i paesi dell'Unione Europea, e poi il passaporto italiano è uno dei più poderosi al mondo, perché l'Italia ha una serie di accordi bilaterali con tanti stati, per cui con un semplice visto per turismo o anche senza in alcuni paesi si può girare nella maggior parte dei paesi del mondo. Então, é que falou que como um dos passaportes mais poderosos, você tem a liberdade de trabalhar em vários países, e a Itália tem acordos bilaterais com vários países do mundo, onde você pode trabalhar, estudar, e não precisará também de visto de entrada, de ingresso, entendeu? E poi c'è un'altra cosa importante, che soprattutto per le attività di studio, lavorative, per aprire imprese, si può beneficiare di una serie di tributi europei, quindi di soldi che viene dell'Unione Europea. Ele falou também, tanto na parte tributária, também tem vários benefícios. Olha que interessante. Quais são esses benefícios na parte tributária, doutor Padre? No, soprattutto il fatto di poter accedere ai fondi dell'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea dà soldi per le attività soprattutto imprenditoriali a tutti i cittadini italiani. Assim, através de fundos que a União Europeia ela dá para os cidadãos italianos investir na Itália. Se um cidadão que quer abrir uma empresa e quer montar alguma coisa, ele tem esse fundo europeu que vai incentivá-lo com tributos ou também com empréstimo para estar abrindo essa empresa aqui na Europa ou Itália. Poi c'è un ulteriore vantaggio, ma questo è meno importante per i brasiliani, però è una possibilità che hanno di partecipare anche alle elezioni italiane. Ele falou que também tem uma grande importância, que é participar das eleições italianas. Ed europee. E as europeias. E eleições europeias também, aqui temos a eleição do Parlamento Europeu. Olha, bacana, excelente. E a cidadania italiana ela pode também impactar positivamente a vida de famílias, especialmente de crianças. Vamos falar um pouquinho também sobre esse outro lado, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, aquelas famílias que têm filhos pequenos, que pensam em morar na Itália, em criar os filhos na Itália. Quais seriam essas vantagens para esse público? As vantagens que tem para a criança agora são uma nova lei agora orçamentária do governo agora, do qual, né, quando você tem filhos, mais de um filho, o governo está dando incentivo para a mãe que tem um segundo filho. Eu não sei agora qual seria esse incentivo. Você sabe que agora que ela vai trazer qualquer incentivo para o segundo filho, para creche, para escolas. Ele vai te dar uma quantia, não sei de quanto, por mês para você ter o segundo filho, para popularizar, para aumentar a popolação da Itália. Interessante. E poi c'è un altro aspetto che è altrettanto importante, è quello della possibilità di accedere a tutti i servizi sanitari senza pagare o pagando il costo del ticket, quindi diciamo così, la parte dei servizi sanitari in Italia funziona e costa poco rispetto a tanti altri paesi. Aí ele está falando também para você ter acesso ao serviço de saúde na Itália, também você vai ter uma grande vantagem, sem precisar ter que pagar plano de saúde e tudo, porque é muito bom o serviço, e geralmente você paga umas pequenas taxas muito pequenas.
per la sanità, per andare agli ospedali, para você andar no visite hospital, mediche, as visitas médicas, para ter um médico de interventi família, chirurgici. para fazer uma cirurgia, coisa na área de saúde, entendeu? Excelente, excelente. Bom, são inúmeras vantagens, como a gente já tinha mencionado no nosso primeiro podcast, quando apresentamos a Costa, apresentamos aí os benefícios do reconhecimento da cidadania italiana, especialmente para os brasileiros que hoje têm o sonho de conhecer a Europa, de viver na Europa e até mesmo de trabalhar em outros países, não apenas na Europa, porque com o reconhecimento da cidadania italiana você pode hoje trabalhar, ter uma empresa até mesmo nos Estados Unidos, porque o passaporte italiano ele te dá, o reconhecimento te dá essa oportunidade. E então, Fabrício, como o nosso foco hoje foi nas mudanças e nos impactos que essa cobrança unificada gerou em torno do reconhecimento da cidadania italiana, eu queria que você agora fizesse suas considerações finais e explicasse para a gente, fizesse um resumo do que foi falado hoje e de como que essas mudanças vão impactar de agora em diante no processo de reconhecimento da cidadania, tanto via administrativa quanto judicial. Então, as mudanças elas vão impactar na parte financeira. Nós, os cortes de cidadanias, faremos a melhor maneira de estar se adaptando e para ir de encontro com os nossos requerentes, com os nossos clientes. Então, iremos achar uma solução para que todos consigam pagar essa taxa ou iremos dividir os valores advocatícios, os valores do nosso trabalho também, para que todos tenham o direito de ser reconhecido cidadão italiano. Muito bem, então a Costa já está se remodelando para ajudar os requerentes nesse processo, diante de agora esse aumento dessas taxas, vocês poderem ajudar o cliente, ajudar o requerente a conquistar esse tão sonhado reconhecimento da melhor forma possível. Entendeu? Assim, a menos impactante será para a via administrativa, porque a taxa vai ser aqui de 600, né? Será a diferença, não vai ter tanto impacto. Mas a via judicial, o impacto é bastante. Por ser o requerente de agora em diante. Isso. Ok. Quero agradecer vocês e as considerações finais. Doutor Patrick, tem alguma consideração final que o senhor queira deixar para nós? Algum esclarecimento que não foi falado ainda durante o nosso bate-papo? Fique à vontade. No, allora, io consiglio sicuramente la via giudiziale perché, concludendo, è difficile, però è quella più veloce e che probabilmente dà maggiori chance per ottenere in un tempo relativamente breve la cittadinanza italiana, soprattutto avendo riguardo ai tempi invece delle richieste che vengono fatte in Brasile dai brasiliani presso i consolati, perché ormai si parla di 10 anni ed oltre per ottenere la cittadinanza. La via giudiziale sicuramente è costosa, sicuramente, oggi a maggior ragione con questo contributo dei 600 euro, però è sicuramente più veloce. Então ele falou que aconselha fazer a via judicial comparando com os tempos que levam os consulados do Brasil, que geralmente está levando até 10 anos para convocar o requerente à cidadania italiana. Então, a parte mais rápida que tem depois da via administrativa é fazer a via judicial. Mesmo que pague esses 600 euros por requerente, ela ainda mesmo que pague. É porque os consulados também irão cobrar os 600 euros. Sim. Quem deseja saber mais informações, dar o pontapé inicial, Fabrício, qual o primeiro passo para entrar em contato com a Costa Cidadania Italiana? A Costa, né, não podemos deixar nosso telefone, o WhatsApp, né, pode estar falando com o Orlando é da parte comercial, ele vai estar atendendo todo mundo para tirar as dúvidas, né, sobre o processo, sobre os valores. Sobre a análise de documentação e a parte técnica, sou eu mais que vejo essa parte toda da documentação. E depois, uma vez feito e analisado a documentação, passamos diretamente para o advogado, o processo judicial. Muito bom. Então, são 3 etapas. São 3 etapas. A primeira etapa é a etapa Brasil, é descobrir o seu alvo, quem é o italiano que migrou para o Brasil, de onde ele veio, achar essa documentação, retificar os documentos que tem que ser retificado, traduzir, apostilar, e depois de apostulado será feito a parte da Itália. Muito bem, Fabrício. Quero agradecer e deixar também agora o espaço para o Fabrício, suas considerações finais.
Patrick. Não, Pra mim? para você. O Patrick já deixou as dele, agora é sua vez. Então tá bom. Quero agradecer a todos. Para qualquer dúvida, estamos disponíveis aqui no nosso escritório com o Orlando, ou comigo, ou com a Samantha, para esclarecer as dúvidas sobre o processo judicial, o processo administrativo, para retificações, montagem de pasta, traduções e apostilamentos. Isso aí, ao longo do podcast, vocês estão vendo aí os contatos da Costa Cidadania Italiana. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez a participação do Fabrício, mandar um abraço para o Orlando, para a Samantha, eles que nos bastidores nos ajudam a preparar todo esse conteúdo para vocês que estão nos assistindo. E quero agradecer especialmente a presença hoje do Dr. Patrick, que esteve conosco. Dr. Patrick Simone, muito obrigado pelos esclarecimentos, Obrigado a você. pelas informações. Então tá bom, muito obrigado. Grazie mille, né? Obrigado. Grazie mille. E é isso, pessoal. Vocês que nos acompanharam, mais um episódio com a Costa Cidadania Italiana, patrocinadora oficial do Talentos e Negócios. Você que tem aí, conhece algum brasileiro que tem aí uma descendência italiana, manda esse podcast para ele, manda esse episódio para ele. Vamos compartilhar essas novidades, vamos compartilhar as informações de forma verdadeira, informações de relevância, pois aqui no Talentos e Negócios nossa missão é essa, trazer informações verídicas, desmistificar aquelas falsas notícias e ajudar a todas as pessoas de alguma forma. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Boa noite aí na Itália, né? Boa noite já. Boa noite. Daqui a pouco é hora de jantar. E até o próximo episódio, né, Fabrício? Até o próximo, né? O próximo vai ser externo. Ó, que bacana, gente. Então, externo, vai ter novidades aí. Aguardem que teremos aí imagens da Itália. O próximo será a comemoração dos 10 anos da Costa Cidadania Italiana. Olha só, gente, 10 anos. Irei apresentar para vocês como tudo começou, onde deu o início, onde foi o início de tudo. Muito bom, muito bom. Já estou ansiosa para conhecer essa história. Ansiosa. E terá participações de outras pessoas. Muito bom. Teremos convidados. Muito bom. Então, se liguem aí. Mês que vem a gente tem aí esse episódio especial, 10 anos da Costa Cidadania Italiana. Não percam. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. E você também que nos acompanhou aqui no Talentos e Negócios. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo episódio. Grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.